Boy, close your eyes, let the ratten get into you. Don't try to fight it, there ain't nothing that you can do. Relax your mind, lay back and groove in mind. You gotta feel that heat. Share that be the floor. I wanna rock it you, dancing today. I wanna rock it you, rock the night away. Hole in the floor, there ain't nobody but us. Boy, you dance, there's a magic that must be love. Just take it slow, 'cause it got so far to go, and that I feel that heat. And share that be the floor. I wanna rock it you, dancing today. I wanna rock it you, rock the night away. And the way the groove is dead and gone. Yeah, and now the love survive, and it can rock forever. Oh, 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 rock the night away. I wanna rock it you all night, dancing to the sunlight. Rock it you all night, rock the night away. I wanna rock it you all night, dancing to the sunlight. Rock it you all night, rock the night away. Lindo, 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 lindo. O que você me diz disso, menino? Eu acho fantásticas as adaptações aí, viu? Eu acho que... Michael Jackson, você vê que coisa, né? É da sua época, é da minha. Michael Jackson é da minha geração, eu acompanhei tudo. Embora ele hoje estaria com 54 anos, 55 anos, né? Mas ele é da minha mãe, do meu avô, porque o Michael Jackson tem todas as gerações, né? Ele encantou principalmente as crianças, aquele projeto infantil que ele cantou pelo mundo. É simplesmente divino. O que você me diz, Robson? Eu gosto muito dele, ele é um ícone, né? Eu gosto muito dele, porque além de pegar essas gerações, ele criou músicas que jamais envelhecerão. Você pega, eu gosto de Elvis, gosto de Beatles, não os vi, mas são músicas que perduram. São os ícones, quer dizer, vão ficar, né? São os... Aí tem essas adaptações e gravações que simplesmente melhoram, né? São outros estilos, outros ritmos que vai deixar mais eterno ainda essas canções, que eu acho demais, assim. Lindo. E você, viu, Denise? Você simplesmente nos E levou... por falar em mídia, né? A gente está falando de mídia. Michael Jackson é o primeiro, né, a fazer videoclipe, gente. Começou com ele que deu um start, não foi? Verdade, verdade. Não entendo muito, mas eu acho que a partir do Michael, a mídia, quando a gente vê a música, a gente quer ver a música, não só ouvir, né? Aliás, eles fariam um show. Esse show... Mega show 50, né? Em Londres. Exatamente aos 50. Que, aliás, que há em 3D, esse show, veio até o Brasil, né, recentemente. E eu aguardei tanto, eu acompanhei tanto essa fase do Michael Jackson. Eu gosto de tudo de Michael Jackson. Aquela música que ele canta para as crianças, não me lembro o nome agora. Eu acho simplesmente divino, que ele foi cantar até na Turquia, ele fez o mundo inteiro, no Japão, onde ele sai com as crianças.
Qual que é? Aí, ó, Noiba, já foi Uma buscar. curiosidade dessa que seria a volta dele, dos 50 shows programados, uma curiosidade é que ninguém devolveu os ingressos. Verdade, verdade. Não, Você tem o e foram assistir. Ninguém reclamou, não teve reclamação. Não, vale. E foram assistir o show em 3D, quer dizer, né, dentro da computação, né, moderna. Dos ensaios, né? Dos ensaios. O DVD dos ensaios. Mas Maravilhoso. quanto aos tickets lá, os que serviu para Nossa, coleção, né? eu poria num Coleção. quadro. Fala, Luli. Não, mas justamente isso, essa. Nós Imagina, eu estamos falando de comprei um música. convite, eu quero o convite para mim, né? Não vou abrir mão disso, não vou devolver, não tem Coisa, dinheiro né? no mundo que pague Pague. o último show, que seria um show apoteótico, e que de repente não existiu, de fato. Olha, né? eu poetizando um pouco, eu acho que esse ingresso é uma lágrima que cai, né? Ou várias delas, várias, né? É. E falando em comunicação, o que você tem? Bom, Você falando que é em comunicação, jornalista, eu queria perguntar, o professor falou, né, da rádio, da TV, do pioneirismo, né, que Bauru tem, isso é uma referência hoje na história da comunicação no país, mas eu queria saber o seguinte, maquininha de escrever, quando é que começou a trabalhar de verdade, assim, para produzir notícia na cidade? Quais foram os primeiros jornais que Bauru teve? Bauru, por exemplo, né, é município desde 1896, na verdade. Em 1900, 1900 e pouco, é um povoado, uma cidade assim que tem 500 habitantes, você entendeu? É a chegada da ferrovia que começa, não é, a instrumentalizar a cidade. 1907. 1905, por exemplo, né, você tem já a Sorocabana chegando aqui a partir do ramal de Botucatu, você tem o começo da Estrada de Ferro Noroeste, não é verdade? E a cidade então começa a decolar. E já tem um jornal, 1905 já Que tem era, um jornal. você lembra o nome? O Jornal de Bauru, você entendeu? Já tem um jornal a partir de 1905, etc. Né? De quem era esse jornal? Você tem ideia? Não me lembro agora o proprietário quem era. Né? Era Mas esse que era do já José tem- Fernandes? Não, José Fernandes vai ser mais tarde o Correio Do da Correio da Noroeste. Noroeste. Correio da Noroeste. Um grande jornalista, o José Fernandes. É coisa já da década de 1930. Década de 30, não é? Você vai ter o surgimento da Folha do Povo, do Paulino Rafael, né? Grande. Você tem o Correio da Noroeste a partir do José Fernandes, você vai ter, e na década de 50, não é? Na década de 40, 1º de janeiro de 1946, você começa a entrar em circulação o Diário de Bauru, Diário de Bauru pelas mãos do... pelas mãos do Nicola Valone Júnior. Que ele foi prefeito em Jornalista, 56. ele é isso, mas ele é jornalista, na verdade um jornalista, ele é economista inclusive, não é? Jornalista, economista, agente da Paner do Brasil, Tá, agente grande da Paner Paner. do Brasil, não é? E aí recebe a Paner do Brasil, inclusive é o avião que transportou, não é? O Marechal Mascarenhas de Moraes, o que era general Mascarenhas de Moraes em 1945, ele comandou a FEB na Europa. A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, foi comandada pelo general Mascarenhas de Moraes. Mais tarde é que ele vai ser promovido a marechal. Mas como general ele vem a Bauru em 1945 e é recebido no aeroporto. Não é? O Aeroclube de Bauru é de 1939. 39. Não é verdade? E em 1945 recebe no aeroporto, através do avião da Paner do Brasil, você entendeu? Ele aterriza em Bauru e está lá o general Mascarenhas de Moraes, recebido, não é, pelo coronel, né, pelo major Américo Marinho Lutz, diretor da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Saiu daqui certo? general. Não, depois ele vai ser foi promovido. coronel, É. né, e depois então vai ser promovido a general, já no governo do Getúlio Vargas, da década de 1950. Era um homem ligado ao Getúlio Vargas. Não é? E aí então o aeroporto, né, recebe, nesse aeroporto de Bauru, o general Mascarenhas de Moraes, desce no avião da Paner, não é, que era uma empresa e que tinha como agente em Bauru o Nicola Nicolinha. Valone. Conta uma coisa, só te cortando um pouquinho, depois nós vamos. Esse tema eu acho encantador falar da história da imprensa, enfim, começando com a máquina de escrever. Eu trabalhei em jornal com a Linotipo, no Diário de Bauru. O seu Zezinho, nunca me esqueço lá.
no chumbo, pus a mão naquele chumbo quente. Uma história de americanos que vieram para um carnaval do Rio de Janeiro, pela Paner, certo. E deu uma pane no avião, esse avião em pleno carnaval, com um americano já com samba na cabeça, tendo que pousar em Bauru. Como é que foi isso? Bom, teve que pousar em Bauru em 1944, se não me engano. Né? Época da guerra, o avião teve que fazer um pouso forçado. Só de americanos? Só de americanos. E aí, não é, era uma época do carnaval, você entendeu? E o Nicolin era o agente da Paner, né? Então levou os americanos no tênis, no baile do tênis clube. Você entendeu? Linda, tem fotos disso. Eu tenho essa foto, eu tenho. Tem fotos. Inclusive, em 2 delas aparece o Nicolinha. E os americanos felizes da vida. Os americanos, então, nunca viram uma festa, não é? Como aquela, não é? E aí, aquilo foi para eles uma espécie de um sonho, alguma coisa que eles jamais poderiam imaginar, não é? E foi uma coisa histórica. Histórica, não é? Isso está na internet. E aí depois, então, no dia seguinte, já o pouso foi por razões técnicas, etc. O avião foi reabastecido, etc. E foi para o Rio de Janeiro. E aí seguiu para o Rio de Janeiro. Termina aí, você parou no Diário de Bauru, que foi criado em 44. Não, em 46. 46. 1º de janeiro de 46. O Nicolinha com certeza já tinha... 1º de janeiro de 46. O Nicolinha já tinha projeto político, mas ele veio a ser prefeito em 56. Ele tinha projeto político, né? Ele então, foi vereador. Ele era agente da Paner, na verdade, ele era fundador do Diário de Bauru, né? E tudo isso com intenções políticas. E aí se torna presidente do Bauru Atlético Clube, do BAC. Monta um esquadrão, você entendeu? Foi buscar, inclusive, um técnico no Rio de Janeiro. Quem? O Domingos da Guia. Pai do Ademir da Guia. Que está aí. Aí nasceu o menininho que jogava futebol lá, o Zico. Pai do Ademir da Guia, etc. Pelé. E então, com intenções, não é? Com intenções, evidentemente, o BAC entrar para a 1ª divisão, você entendeu? E o Nicolinha entrar na prefeitura, né? Entronizar na prefeitura. E o BAC seria também uma espécie de uma alavanca para ele. E aí montou um esquadrão, foi tirar jogadores, por exemplo, o melhor jogador do São Bento de Marília, um centroavante chamado Mário de Pietro, né? E aí foi lá buscar o Marinho, e o BAC então estava, né, parecia que ia decolar. E aí teve um jogo em Bauru que seria decisivo, com o São Bento de Marília. E o senhor Domingos da Guia, você entendeu, acabou escalando, não é, jogadores que não tinham condições físicas. Um deles, por exemplo, um quarto zagueiro chamado Espínola, não é verdade, que entrou em campo com 90 e tantos quilos. Não é? E aí o que aconteceu? Não é? O São Bento ganhou de 2-1. Não é? O BAC começou a despencar, não é? E a candidatura do Nicolinha também começou a perder pontos. Ele foi candidato, mas perdeu a eleição para o Nuno de Assis. Certo. Em 1951. Depois seria, não é? 4 anos ele volta. 4 anos depois, em 55, não é? Refazendo as suas alianças políticas, inclusive se alia à própria família Simonetti, certo. Não é verdade? E aí, então, ele ganha a eleição por poucos votos, né? Mas ganhou a eleição. Mas eu vou discordar um pouco de você. Quem sou eu? Ele decolou politicamente, que ele veio a ser prefeito, deputado estadual, né? Teve uma carreira política brilhante, é lembrado até hoje, tanto que nós estamos falando dele, e o BAC não conseguiu decolar, mas surgiu Pelé, só. E aí, só, quer dizer, não decolou, mas surgiu o Pelé. O pai do Pelé veio de Minas, de Três Corações, o Dondinho, que foi zagueiro central, por causa de joelho parou de jogar. E o Pelé, que foi levado ao Santos pelo Valdemar de Brito. Isso. Tá? E que eu tenho orgulho de dizer para você que jogava com o Pelé 3 de Piratininga, da minha querida Piratininga. Sim. O Picão, que é avô do Everton Otaviano, prefeito de Agudos, foi jogar no Vasco, do Rio de Janeiro. Oswaldo é o nome dele. Oswaldo, o Picão. O Moisés Cocito e o Milton Cocito, os dois que vieram a ser delegado de polícia. A gente ia fazer um elo do jornalismo impresso, mas nós temos mais um bloco. A Lúria vai conduzir isso, com o que surge na internet pelo Robson. Você vai dar uma canjinha de 1 minuto para deixar o sabor de Quero Mais,
para que a gente comece o próximo bloco já com você cantando e a Lula pede. Bom, já que eu sempre brinco que assim, o mundo gira, mas a curva é Bauru, viu? Não é possível. Depois dessas histórias todas, eu não tenho dúvida. E é uma coisa de outro mundo, tem até astronauta nessa cidade, né? E tudo mais. Verdade. Então, canta pra mim, alô, alô, Marciano. Alô, Marciano, É isso aí, emendando meu toda lindo. essa ideia. Beleza. Que bom. Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da Terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Por quê? No próximo bloco, Elis Regina na voz de Denise Amaral. Espetáculo. Beleza. Até já. Zé Castel é música, é estímulo. Ao som de Eduardo e Hugo, oferecimento da TV Zé Castel, Grisone Automóveis, Balaio de Gato, Cantina Dom Armando e PJ Imóveis.